Imagine por um momento que tudo o que você acreditou sobre o Deus da Bíblia pode não ser exatamente como ensinaram. E se os pilares da fé que sustentaram gerações inteiras estivessem apoiados em algo cuidadosamente moldado para ocultar uma verdade maior? Esta é a mensagem que ressoa com força, à medida que declarações surpreendentes do Papa Francisco vêm à tona, sacudindo as estruturas da crença tradicional. Por mais de 2000 anos, a narrativa foi contada de um jeito que poucos ousaram questionar. Mas agora, um convite inesperado nos chama para explorar o que realmente pode estar por trás das palavras que moldaram a história espiritual da humanidade. Algumas verdades são tão antigas quanto o próprio tempo, mas foram enterradas sob camadas de interpretações e convenções humanas. Imagine a possibilidade de que o próprio conceito de Deus, como ele é apresentado nas Escrituras, tenha sido ajustado ao longo dos séculos para atender a interesses que não eram divinos, mas terrenos. O que exatamente foi silenciado e por quê? Este é o mistério que nos leva a questionar se o Deus que aprendemos a venerar é o mesmo que os antigos sábios compreenderam em sua essência mais pura. Quando o Papa Francisco menciona que eles mentiram sobre o Deus da Bíblia, não estamos falando apenas de uma afirmação ousada, estamos diante de uma provocação que abre portas para reflexões profundas e desconfortáveis. Quem são eles? E por que suas supostas mentiras sobreviveram por mais de 2000 anos? Essas perguntas ecoam em nossas mentes como um chamado para cavar mais fundo, para desafiar o que foi aceito sem contestação e buscar aquilo que talvez sempre esteve escondido bem à nossa vista. O mais impressionante é que apenas um grupo seleto parece ter ousado abordar esse conhecimento. Poucos mestres espirituais e pensadores desvendaram os mistérios que contradizem a narrativa convencional. Enquanto muitos ainda seguem a interpretação mais tradicional da fé, há aqueles que se dedicaram a preservar fragmentos de uma verdade que promete transformar completamente nossa relação com o divino. Como podemos acessar esse conhecimento que foi mantido nas sombras por tanto tempo? E o que ele nos revela sobre o verdadeiro Deus? Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafia as crenças mais enraizadas, reescrevendo a história espiritual que acreditamos conhecer. Nesta reflexão, vamos explorar não apenas as declarações do Papa Francisco, mas também os ensinamentos esquecidos, as conexões ocultas e as perguntas inquietantes que nos levam a um entendimento mais profundo da divindade. E se o Deus que nos apresentaram não é exatamente quem pensamos que ele seja? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas será que estamos prontos para encará-la? Imagine o impacto de abrir um livro que milhões de pessoas consideraram sagrado por milhares de anos, apenas para sentir que algo não está certo. Em um momento, Deus é apresentado como amoroso e misericordioso, um guia compassivo para a humanidade. Mas em outras passagens, ele aparece como uma força impiedosa, comandando destruição, castigando cidades inteiras e exigindo obediência absoluta. Essas contradições deixaram muitas pessoas perplexas ao longo dos séculos. Como esses dois retratos podem coexistir no mesmo texto? Estaríamos realmente falando sobre o mesmo Deus ou há algo mais profundo por trás dessas aparentes inconsistências? Ao longo da história, algumas correntes de pensamento ousaram questionar essa dualidade. Os gnósticos, por exemplo, enxergavam o Deus punitivo e controlador do Antigo Testamento como um ser menor, um demiurgo imperfeito, responsável por aprisionar a humanidade no mundo material. Para eles, o verdadeiro Deus era algo muito maior, uma força incognoscível de luz, sabedoria e liberdade. Essa visão, no entanto, era perigosa demais para o status quo. Afinal, um Deus que liberta, em vez de controlar, não favorece os sistemas de poder que dependem da obediência cega. Quando o Concílio de Nicéia foi convocado há mais de 1600 anos, liderado pelo imperador Constantino, o objetivo não era buscar a verdade divina, mas unificar um império fragmentado. Os líderes da Igreja selecionaram cuidadosamente os textos que fortaleciam uma narrativa de controle, enquanto outros, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, foram excluídos. Esses textos apresentavam um Jesus que enfatizava a sabedoria interior e a liberdade espiritual, algo que poderia inspirar as pessoas a pensar por si mesmas
e desafiar as estruturas estabelecidas. Esses textos considerados perigosos foram enterrados, destruídos ou esquecidos, mas não completamente perdidos. Séculos depois, arqueólogos descobriram fragmentos desses escritos, revelando uma visão alternativa de Deus e de Jesus. Neles, encontramos um Deus que não busca subjugação, mas encoraja o autoconhecimento e a libertação. Um Deus que não pune, mas guia, que não exige obediência cega, mas inspira clareza e transformação interior. É um contraste radical com o Deus do medo apresentado no Antigo Testamento. Essa descoberta desafia tudo o que acreditamos saber sobre o divino. Se o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são tão diferentes, o que isso realmente significa para a nossa compreensão de Deus e da fé? Estariam os gnósticos certos ao dizer que fomos levados a adorar um Deus controlador em vez de um libertador? Ou essas narrativas refletem algo ainda mais profundo sobre a humanidade e sua relação com o sagrado? Enquanto exploramos essas questões, uma coisa é certa: o conhecimento oculto desses textos antigos tem o poder de transformar completamente a maneira como vemos Deus, o universo e nosso próprio papel nele. Imagine um Deus que, em vez de libertar a humanidade, a mantém aprisionada em um ciclo de medo, sofrimento e controle. Essa era a visão desafiadora dos gnósticos, que viam Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, como um demiurgo, um ser inferior e imperfeito que, por ignorância, se proclamou o único Deus. Para eles, a humanidade não foi criada para adorar cegamente, mas para despertar para uma verdade maior, libertando-se das correntes desse domínio e buscando uma conexão com o divino superior, cheio de luz e sabedoria. No entanto, essas crenças ousadas não agradaram aos líderes do cristianismo emergente. No século IV, a Igreja estava em um momento de transição, de uma fé plural para uma estrutura centralizada de poder. Em 325 anos depois de Cristo, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Mais do que uma reunião espiritual, esse evento foi uma estratégia política. Constantino buscava unificar seu vasto império por meio de uma doutrina cristã padronizada, eliminando qualquer ideia que pudesse gerar divisões ou enfraquecer a autoridade da Igreja e do Estado. Foi nesse concílio que decisões históricas moldaram o cristianismo pelos próximos 2000 anos. A definição do Credo Niceno, que estabeleceu a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como um único ser divino, solidificou uma visão específica da fé. Ainda mais impactante foi a escolha dos textos que seriam incluídos na Bíblia. Livros que promoviam a autodescoberta espiritual, como o Evangelho de Tomé, e que apresentavam um Jesus libertador e introspectivo, foram descartados. Esses textos desafiavam a ideia de que a Igreja era indispensável para a conexão com Deus, o que representava uma ameaça direta ao poder que se consolidava. A exclusão desses textos foi mais do que uma decisão religiosa. Foi uma manobra política com consequências devastadoras para os gnósticos e outros grupos espirituais alternativos. Textos como o Evangelho de Maria Madalena, que sugeriam uma proximidade especial entre Maria e Jesus, foram rotulados como heréticos. Os gnósticos, que acreditavam na centelha divina presente dentro de cada pessoa e defendiam uma espiritualidade baseada no autoconhecimento, foram perseguidos e suas ideias sistematicamente eliminadas. Assim, a Igreja consolidou sua autoridade, apagando visões que pudessem ameaçar seu controle sobre a narrativa religiosa. Apesar de toda a perseguição, os fragmentos dessas crenças conseguiram sobreviver, escondidos em cavernas ou selados em potes durante séculos, aguardando para serem redescobertos. Esses textos oferecem um vislumbre de um cristianismo alternativo, que celebra a liberdade espiritual e o poder da descoberta interior, em oposição ao medo e à submissão. Eles desafiam a visão tradicional e nos convidam a refletir: será que o verdadeiro legado de Jesus foi silenciado intencionalmente? As ideias gnósticas, hoje redescobertas, continuam a ecoar, como um lembrete de que o divino pode estar muito mais perto do que imaginamos, não nas instituições, mas dentro de cada um de nós. Os cátaros desafiaram uma das ideias mais profundamente enraizadas da religião institucional, que o caminho para Deus dependia da Igreja. Para eles,
O mundo material era defeituoso, uma criação imperfeita, e a verdadeira conexão com o divino vinha do espiritual, não do físico. Essa visão os colocou em choque direto com a Igreja, especialmente por rejeitarem o Deus irado e controlador apresentado no Antigo Testamento. Essa dissidência culminou em 1209, quando o Papa Inocêncio III lançou uma cruzada contra os cátaros, resultando na brutal Cruzada Albigense, que exterminou comunidades inteiras em nome de uma suposta defesa da verdade eclesiástica. Durante essa época, a Igreja também voltou sua atenção para os textos místicos e espirituais que escapavam de sua doutrina estrita. Manuscritos que apresentavam visões alternativas da espiritualidade foram sistematicamente destruídos ou escondidos, levando à perda de valiosos registros da diversidade religiosa da época. Grandes bibliotecas de textos antigos desapareceram, soterrando por séculos as vozes que se recusavam a aceitar a narrativa dominante. Essa repressão, no entanto, não conseguiu apagar completamente o conhecimento, e no século XX, uma redescoberta surpreendente mudou tudo. Em 1945, no Egito, arqueólogos encontraram uma coleção de textos gnósticos conhecida como Biblioteca de Nag Hammadi. Entre os manuscritos estavam obras como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, que ofereceram um vislumbre raro e fascinante das crenças que floresceram nos primeiros séculos do cristianismo. Esses textos desafiaram a narrativa convencional ao enfatizar a autodescoberta espiritual e uma conexão direta com Deus, sem a necessidade de intermediários. Suas ideias, enterradas e esquecidas por séculos, revelaram que o cristianismo primitivo era muito mais diversificado e rico do que a versão padronizada apresentada pela Igreja. A supressão desses textos não foi apenas um esforço para preservar uma verdade religiosa. Foi uma estratégia de controle. Ao estabelecer uma única narrativa sobre a fé, os líderes da Igreja garantiram seu papel como guardiões da salvação, decidindo quem era um verdadeiro crente e quem era um herege. Esse monopólio espiritual tornou as pessoas dependentes da Igreja para compreender Deus, limitando o acesso a outras ideias que pudessem inspirar autonomia espiritual. Os ensinamentos gnósticos, por outro lado, ofereciam uma visão radicalmente diferente, sugerindo que cada pessoa carregava dentro de si uma centelha divina, uma parte do divino escondida, mas acessível a todos que buscassem despertar. Para os gnósticos, essa centelha divina era a chave para transcender as limitações do mundo material e conectar-se aos reinos superiores de conhecimento e verdade espiritual. Eles viam Jesus não apenas como um salvador que perdoava pecados, mas como um guia que despertava a humanidade para seu verdadeiro potencial interior. Essa ideia era uma ameaça direta à estrutura da Igreja, pois eliminava a necessidade de intermediários religiosos para alcançar Deus. Imagine o impacto de um ensino que diz que você não precisa de rituais, doutrinas ou autoridades para se conectar com o divino. Apenas a coragem de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o poder que sempre esteve lá. Essa visão transformadora continua sendo uma inspiração poderosa para aqueles que buscam a liberdade espiritual nos dias de hoje. Imagine um mundo onde o divino não está preso a dogmas, rituais ou instituições, mas acessível a cada indivíduo, diretamente em seu interior. Essa era a visão dos gnósticos, para quem o despertar espiritual não dependia de doutrinas ou da obediência cega a líderes religiosos. Para eles, o verdadeiro caminho era uma jornada profundamente pessoal, guiada pelo autoconhecimento e pela busca pela gnose. Um conhecimento oculto que revelava a verdadeira natureza da realidade e de Deus. Essa abordagem ameaçava diretamente a autoridade da Igreja, que baseava seu poder na centralização da fé e no controle das crenças. Enquanto a Igreja primitiva enfatizava estruturas externas, como doutrinas rígidas, rituais detalhados e a necessidade de obediência, os gnósticos promoviam a liberdade interior. A Igreja oferecia diretrizes sobre como pensar, o que acreditar e quem seguir, garantindo que seus fiéis permanecessem alinhados a uma narrativa única. Por outro lado, a espiritualidade gnóstica era profundamente individualista. Eles acreditavam que cada pessoa carregava dentro de si uma centelha divina, uma parte do verdadeiro Deus que poderia ser despertada através da introspecção e da experiência pessoal,
sem necessidade de intermediários. Essa ideia era revolucionária e para a Igreja profundamente ameaçadora. Se cada indivíduo pudesse encontrar Deus por conta própria, o papel dos líderes religiosos como guardiões da salvação seria desnecessário. A estrutura de controle construída pela Igreja se enfraqueceria e sua autoridade perderia força. Não é de se admirar que os ensinamentos gnósticos tenham sido suprimidos e seus textos rotulados como heréticos. Mas hoje, graças à redescoberta desses escritos, temos a chance de revisitar essas ideias e questionar os limites das narrativas convencionais sobre espiritualidade. Os textos gnósticos nos convidam a refletir sobre o papel da espiritualidade em nossas vidas modernas. Eles nos lembram que a verdade espiritual não é algo dado por uma autoridade externa, mas uma descoberta que cada um de nós pode fazer. Essa ideia é libertadora, pois nos devolve o poder de explorar nossas próprias crenças e experiências, sem depender de uma instituição para nos dizer o que é certo ou errado. Cada peça do quebra-cabeça espiritual que redescobrimos nos ajuda a montar uma visão mais completa e pessoal do divino. Pense no impacto dessa mensagem em sua vida. Se as respostas que buscamos estão dentro de nós, isso significa que temos o poder de moldar nossa própria jornada espiritual. Não se trata de rejeitar completamente as crenças tradicionais, mas de entender que a espiritualidade pode ser uma jornada profundamente pessoal e intransferível. É sobre despertar para a ideia de que o divino está acessível a todos, independentemente de onde estejam ou do que tenham aprendido. Ao redescobrirmos esses textos antigos, estamos não apenas revisitando o passado, mas abrindo novas possibilidades para o futuro da espiritualidade. Se você sente que essa reflexão ressoou em você, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Até o próximo vídeo.